Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, proposto por Jesus Cristo, ele tem como ponto inicial, fundamental, o arrependimento. Então, por exemplo, em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O arrependimento é a base, é o primeiro passo para a entrada na mensagem de Jesus Cristo. Porque o que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Eu achava que o melhor da vida estava aqui. Eu ouço a mensagem de Jesus e falo assim, uau, eu pensava que o melhor da vida estava aqui, mas não está. O melhor da vida está aqui. Eu mudo o meu modo de pensar e mudo a direção que eu vivia. Então, arrependimento é isso. Arrependimento não é falar, puxa, o que eu fiz deu errado, não devia ter feito isso. Não, é mudança do modo de pensar. Isso que é arrependimento. Então, o Evangelho começa com essa surpresa. Esse caminho que eu estava estruturando, esse modo de pensar que eu estava pensando que era muito bom, não é. Não é. E eu me arrependo disso. Então, é no arrependimento que se inicia. Só que há 3 passagens no Novo Testamento que apontam por um caminho que não há, e se há arrependimento, há a possibilidade do perdão, porque Deus é pronto a perdoar. Mas só dá para perdoar aquilo que eu considerar como errado, né? Entende? Se eu estou indo para o caminho errado, eu recebo a mensagem e falo assim, ok, mas eu quero continuar, não tem nem o que perdoar, porque eu estou indo numa afronta. Perdoar é o seguinte, eu quero ir, mas não consigo. Não, tudo bem, estamos juntos. Mas eu não consegui de novo. Tudo bem, estamos juntos. Perdão, entende? Perdão é um compromisso de caminhada juntos, na esfera com Deus. E aí, há 3 passagens que apontam na percepção de que essa possibilidade de perdão acabou. Uma delas é o pecado contra o Espírito Santo, que tem nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, a presença do pecado contra o Espírito Santo, que Jesus fala que sobre esse não existe perdão. Existe uma outra passagem, na primeira carta de João, capítulo 5, verso 16, que João fala assim, olha, eu peço que vocês orem pelos irmãos que estão cometendo pecados, mas pecado que não é para a morte, porque o pecado que é para a morte, eu falo que esse daí vocês nem precisam orar. Não precisa orar porque não tem jeito. A pessoa não vai se arrepender, não vai mudar de vida. Agora, que pecado é esse? Não sei. João não falou. Mas é uma segunda possibilidade que o texto apresenta, o Novo Testamento, como o caminho de que não há perdão, não há mudança, não há arrependimento. Entendeu? E há um terceiro texto, e é esse que eu vou ler com vocês, que é Hebreus capítulo 6, verso de 4 a 8. Hebreus capítulo 6, do verso 4 a 8, diz o seguinte, eu convido você a ler junto comigo. Diz assim, ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. Pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, Jesus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil,
e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Então, o autor de Hebreus está dizendo que existem pessoas que se assemelham a essa terra, que não entra mais chuva, que não é árida e só vai ser queimada, não serve mais para nada. Que terra é essa? São as pessoas que já não estão prontas ao arrependimento. Então percebam essas três passagens, por óbvio, trazem uma certa controvérsia. Essa aqui, bastante controvérsia. Tá? Mas o que é que eu quero destacar para vocês? É que está falando o seguinte, de um ótimo início, gente. E os ótimos inícios não garantem bons finais. Os ótimos inícios são muito importantes, mas não garantem bons finais. Porque diz aqui o texto, e olha, isso aqui é no contexto de perseguição, tá? Então está falando da apostasia. Cair é apostatar. É o sujeito que, diante da perseguição, abandona a fé para não sofrer as consequências da perseguição, tá? É nesse contexto. Olha o que diz: para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Ou seja, está falando de gente que viveu coisas muito boas, junto com Deus. Na ambiência da fé, viveram coisas muito boas. Foram iluminados, ou seja, entenderam a mensagem, tiveram as suas mentes clareadas com a mensagem do Evangelho, entenderam essa mensagem, se arrependeram dos caminhos, provaram o dom celestial, esse dom de Deus, da vida, da graça, experimentaram isso. Participaram com esse mover do Espírito na vida da gente, que nos anima, nos fortalece, aponta caminhos, viveram isso, experimentaram a bondade da palavra de Deus, essa palavra que consola, que abençoa, que orienta, viveram isso, experimentaram o poder que da era que há por vir, porque na mentalidade do Novo Testamento cristã, tem duas eras. A era que é do fim da história, lá na eternidade, é da história. Não estão lá, mas estão experimentando um pouco desse poder que vem de lá, que a gente vai viver plenamente quando morrermos, mas já experimentamos em parte. Então já viveu isso, desse poder, que viveremos de toda intensidade depois. Ou seja, olha que início fabuloso, maravilhoso. Isso me faz lembrar algumas lideranças religiosas que começaram de uma forma tão bonita e depois viraram os canalhas. Mas começaram bonito, experimentaram, viveram e depois ficaram gananciosos e, em nome do dinheiro e do poder, negam tudo, negociam qualquer coisa. Mas começaram bem. É muito bom ter bons inícios na vida. Muito bom. Mas não garante bons finais. Isso é para tudo na vida da gente. A gente tem uma tendência, e quando eu digo a gente, eu me incluo. A gente quer criar uma certa ilusão de que as coisas estão sedimentadas na vida da gente, de tal forma que o ruim não chega em algumas estruturas. A gente pensa isso sobre a família da gente, que a família da gente agora está tudo estabilizado, os laços familiares estão estabilizados, nada que pode abalar essa realidade. A gente pensa isso nas relações de amizade, às vezes a gente pensa nas realidades profissionais, mas no fundo, gente,
no fundo, a vida está sempre em aberto. Os bons começos não garantem bons finais. Inclusive, gente muito boa na caminhada com Deus, que começou de uma forma muito bonita, e hoje a gente vê numa caminhada horrorosa. Horrorosa. Aí já me vem à mente um sujeito que eu tive relação. Vida, sabe, sincera, bonita, hoje é um picareta da fé. Picareta da fé. Pastor de mercado, essas coisas todas aí. Picareta da fé. Está rico, mas rico de pecado, cheio de dinheiro, mas rico de pecado, com a vida, enfim, é dele. Mas perceba, bons começos, terríveis fins. A gente imaginar que alguém abre mão da graça de Deus é um negócio meio estranho. Tem até um conceito teológico, é da graça irresistível. Se eu experimentei, como que eu vou abrir mão? Se eu comia comida sem sal, arroz duro, comida sem sal, aí pensa em comida ruim aí, mal feita. Aí me apresentam uma comida elaborada, temperadinha, bem feita. Como é que eu vou abandonar isso e vir para cá? Não é absurdo? É. Mas tem gente que faz isso. Na minha mente, eu não vou citar, evidentemente, o nome, mas já tem esse aí, que experimentou a boa comida e rejeitou e foi lá para comer a comida toda ruim. É certo que com muito dinheiro, mas a comida é horrorosa. Saiu da graça de Deus. E é óbvio que tem mais gente assim, que experimenta e deliberadamente abandona. Aqui é uma ação deliberada. Se a gente pensar na fé, não são talvez muitos os exemplos, mas há. E quando a gente pensa na vida da gente, a gente conhece um monte de gente que, por conta das loucuras da vida, das incertezas, dos caminhos os mais equivocados do mundo, abandonam o que seria uma vida marcada por amor, alegria, paz e tal, abandona e vai para aventuras que claramente estão no erro. As pessoas fazem isso. Então, a primeira questão que eu acho que é importante a gente trazer isso para a gente é de saber que a vida está em aberto. Os bons começos são fundamentais, mas não garantem. Não garantem. E fala do abandono. Nesse contexto de perseguição, as pessoas simplesmente apostatavam. Falam assim, ei, Jesus? Ixi, não quero saber disso não. Porque começava a ter risco de morte. Era um risco real, tá? E aí, nega-se o que se experimentou. Nega-se a beleza do vivido. Nega-se a intensidade do que experimentou, que viu. Nega-se, rejeita-se, joga fora aquela parte da vida que não tem como dizer que foi ruim, porque ele sabe que foi bom. E joga fora em nome, no caso da perseguição, em nome da vida, mas uma vida doída, marcada, sofrida de quem acovardou, de quem abandonou, de quem ficou como aquele sujeito que fica marcado por uma covardia e por uma renúncia do melhor, numa certa ilusão de que aqui vai ter algo além, e passa a vida toda cavucando e não acha, porque abandonou o melhor. O drástico aqui é dizer que não há possibilidade do arrependimento. Esse é o mais drástico. Mas que há pessoas
que fizeram isso na vida, você sabe que há. E eu espero que isso não aconteça com você. Tem uma música do João Alexandre, que é linda. Aí você vai perguntar qual é a música, eu não me lembro direito, né? Assim, não vou dizer, mas eu sei que tem a música. E a música fala o seguinte: é a história de um homem que abandona a família, perde a convivência da família. Aí, passado anos, vê a burrice que fez. Só que depois não tem mais jeito. A mulher já casou, já não tem volta, e ele vai ter que lidar com a dor de ter abandonado algo que fazia todo sentido por alguma aventura, negando a beleza do vivido. Às vezes a gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz isso com os nossos amores, com as nossas amizades, com a nossa experiência de fé, com o nosso trabalho. Eu acredito que a gente precisa ter muita serenidade na vida. Porque o que é bonito não fica bonito sempre. Imagina essa experiência de fé. Você aceitou Jesus, pá, que legal. Aí vem a perseguição. Quem é que gosta de ser perseguido? E perseguição não é falar assim, você não é uma pessoa legal. Não, é perseguição mesmo, de matar sua esposa, matar filho. Entende? Prender, acabar a vida. Ninguém gosta disso, a gente gosta de viver. Nem a fé cristã é bonita o tempo todo. Às vezes tem questões na fé que são horrorosas, porque a gente vive num ambiente marcado pelo pecado. E tem momentos que ser cristão é difícil mesmo, é chato mesmo, é complicado mesmo. Tem horas que a vontade que dá é de extravasar as nossas fúrias mais profundas, de fazer o mal aos outros, de expressar essas angústias de as formas mais diversas. E a gente contém por perceber que não é o caminho. Mas é difícil, muitas vezes, a fé cristã também tem seu lado difícil e feio, dependendo do contexto que a gente viva. Agora, imagina amizade, família, trabalho, projeto de vida, a vontade de você ter uma história e dá vontade de chegar um momento e falar um monte na rede social, digamos, e aí você vai falar assim, meu Deus, eu falei um negócio quase que nega tudo que eu fiz na vida, mas que me deu uma vontade. Entende que tem momentos que a vida está difícil, que a vontade que dá é de chutar. Mas se você fizer, depois você vai ver a burrada que fez. Porque nada na vida é bonito o tempo todo. Nada. Não tem família que é bonito o tempo todo. Não tem. Família é muito bom, mas tem momentos que sufoca a gente. Fala, que coisa, que família. Vou abandonar. Aí você abandona, você fala, meu Deus, era melhor que eu tinha. Era o melhor ambiente que eu tinha. Naquele momento estava assim sufocante, mas era o que eu tinha de melhor. Eu neguei o vivido, eu neguei o experimentado, eu neguei uma coisa linda na minha vida. Às vezes a gente faz isso com a fé, a gente faz com várias questões na vida. Esse desejo de novos percursos, de novas possibilidades. E há algumas situações na vida que não há espaço para o arrependimento. Há algumas situações na vida que não há possibilidade de retornar caminhos. Há situações, eu citei essa música do João Alexandre, isso é um caso concreto, mas existem outros, né? Existem outros. Gente comprometeu saúde, gente comprometeu profissão, reputação e tantas coisas mais.
No campo da fé, o autor de Hebreus fala o seguinte, olha, tem gente que, tendo visto tudo de bonito, falou assim, deliberadamente, eu não quero mais saber disso. Ele está dizendo o seguinte, não tem nada que possa acontecer na vida dessa pessoa que possa impactar. Porque a gente tem até uma fala de quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Mas essa fala não tem nada de evangelho, porque no evangelho só vem pelo amor. Porque o que nos constrange é o amor de Cristo. Não é o medo do inferno. Ninguém é salvo porque está com medo do inferno. A gente é salvo porque se encantou com o amor de Jesus. E depois que você viu tudo do amor de Jesus, e você fala assim, eu não quero saber disso, eu prefiro isso aqui, não tem mais nada para acontecer que possa te tocar. Porque ninguém vem para Deus pelo medo ou pela dor. A gente só vai para Deus pelo amor que é apresentado em Jesus Cristo. E se eu vendo isso, eu abandono isso, o que pode acontecer na minha vida para mudar? Então, por exemplo, já que eu estou falando de família, lógico, eu não estou comparando as pessoas, né? Deus é perfeito. Mas a Silvéria me conhece. Silvéria sabe o quanto eu sou chato no cotidiano, meus muitos defeitos, mas também sabe minhas qualidades, minhas belezas. Se essas belezas que ela conhece em mim não forem suficientes para ela continuar querendo, o que pode acontecer? Ah, mas se você ganhar muito dinheiro, mas aí se for pelo dinheiro, já não é por mim. Ah, se você, aí já não é por mim, é pela outra coisa que eu consegui. Mas por mim, não tem mais nada para apresentar para ela. É óbvio que não acabou a história. Tem novas belezas que podem ser construídas e apresentadas, e novas feiuras também, né? Eu posso piorando os negócios também. Espero que não, para o bem dela e para o meu, mas eu posso também. Mas perceba, ela já viu, já experimentou, já me conhece. Não tem como ela me abandonar, porque não tem uma beleza nova para enxergar. Ou teria, mas é pontual, é pequena, entende? O que o autor está dizendo para mim e para você é para a gente tomar cuidado, para não desvalorizar as belezas que vivemos. É possível você desprezar as belezas vividas pela ilusão de encontrar algo que por aí não se encontra. Eu temo muito, e eu só temo mesmo, sou eu não valorizar as boas coisas que eu tenho, porque eu tenho muita coisa boa na minha vida. Eu sou, de fato, um privilegiado, e eu temo não valorizar isso. Eu temo. Eu temo não olhar para a minha história e ver a boa mão de Deus na minha vida. E pensar que isso aí é um monte de coincidência, entende? Eu temo isso. Eu temo olhar para a minha família, Silvéria, minha mãe, meus sobrinhos, minha irmã, e olhar e diminuir isso. Ou olhar para a minha história, minha trajetória de vida, e diminuir isso. Se eu fizer isso, eu corro o risco de entrar nessa história aqui. De, tendo vivido intensamente, abandonar. E aí depois, que esperança haverá para o arrependimento? Eu também não estou dizendo que é para a gente ficar com medo da vida. Não é, muito pelo contrário. Aqui
há uma fala da gente valorizar a beleza do vivido, porque fala de um tanto de coisa boa, vivida, que é abandonada e desprezada. Não desvalorizemos o belo vivido. Não desvalorizemos. E façamos desse belo vivido esteio, fundamento para a vida. Não é desprezando o vivido que a gente encontra o novo. O novo, segundo a ótica de Deus, se encontra radicalizando o belo vivido, pegando o bonito e tentando jogá-lo na maior intensidade possível. Aí vão viver o novo, não em ruptura, mas em crescimento do vivido. É óbvio que o desejo de Deus é sempre perdoar. Apesar desses 3 textos que eu falei do pecado que é de morte, lá em 1 João, o pecado contra o Espírito Santo e esse aqui. O desejo de Deus é sempre perdoar. Mas só há possibilidade de perdão com as consequências do perdão, que é a mudança de vida, se houver o arrependimento. Se não houver, não há esperança de mudança na vida. E eu espero, em nome de Jesus, que você tenha a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para se arrepender dos maus caminhos na sua vida. E olha, todos nós temos maus caminhos na vida. Todos nós temos arrependimentos cotidianos necessários. Arrependimento é olhar, eu estou priorizando, eu estou seguindo por aqui, ei! Olha o Espírito Santo me conduzindo, que não é esse o melhor caminho. Eu me arrependo, eu mudo o modo de pensar e vou em outra direção. Olha, a melhor coisa que pode acontecer na minha vida é eu ser um baita profissional, então em nome disso eu abro mão de... Ei, calma aí, não é não. É muito bom ser, mas não é o mais importante. Mas não é porque dizem, é porque alguma coisa fez sentido a partir da ação do Espírito, entende? Arrependimento para mudanças na vida. Que haja abertura nisso. E que haja sempre e permanentemente a vivência na graça. Porque vamos ser honestos. Todos nós, e quanto mais velho ficamos, mais os exemplos se multiplicam, todos nós cometemos a tolice de abandonar algumas belezas. Aí depois a gente se arrepende e às vezes não tem volta. Às vezes tem, mas às vezes não. Mas Deus é gracioso para perdoar e nos dar novas oportunidades. Desde que não chegue num ponto da gente se tornar insensível ao vivido, que é o caso aqui. Que haja sempre sensibilidade em nós, para ouvir a voz e reconhecer a boa história vivida. Desejar o novo a partir do vivido. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos oriente e nos conduza. A vida está sempre aberta e eu espero que você faça da sua vida uma vida muito, mas muito bonita, porque é o que Deus deseja para você. Bons começos não definem bons finais, mas que é muito bom começar bem. É. Então valorize todas as etapas, mas saiba que a vida está sempre em aberto. Que Deus nos abençoe. E com isso a gente vai tratar bem as pessoas, não por medo de perder, mas pelo desejo de que continue bonito e feio, que melhor ainda. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana marcada pela graça de Deus na tua vida. Que haja gratidão, que haja esperança, que haja desejo de viver as belas coisas de Deus na tua vida. Deus abençoe a cada um.
O Senhor conhece quem somos, o Senhor sabe da nossa possibilidade de olhar para o vivido e abandonar, como a situação relatada aqui no texto. Eu peço a tua misericórdia, Pai, para que a gente não faça isso, Deus. Que a gente olhe para o Senhor com encantamento. E que a gente olhe para os presentes que o Senhor deu para a gente na nossa vida, que não são poucos, com muita gratidão. Que a gente abandone tudo que compromete a vida proposta pelo Senhor. Mas que a gente não jogue fora pessoas que claramente são presentes teus na nossa vida, Pai. Renova o nosso ânimo, dá-nos a sabedoria. E sempre, Pai, que a tua graça nos oriente para que ninguém se sinta culpado pelos erros do vivido. Que a tua graça nos invada e nos inspire aos bons caminhos, sempre. Abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, querido.